Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Bom dia, meus queridos! Que bom estar com vocês. Poderoso é o nome de Jesus. Estou aqui ouvindo uma música muito especial. Quão lindo esse nome é, cantado pelo Drops. Paulinho. Bênção, né? Bom dia! Escreve aqui no comentário, poderoso esse nome é. O nome de Jesus é poderoso. Poderoso esse nome. Aqui, um pastor muito especial. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Maurício. Bom dia, pastor Fernando. Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Graças a Deus. Como que tá as coisas aí? Estamos bem, graças a Deus, pastor. Aí, Muito ó. contente no Senhor. Amém. Pastor Maurício, uma alegria recebê-lo aqui na família 659, junto com a gente. Compartilhar a palavra aqui conosco. Vamos ser muito abençoados aqui nessa manhã, com certeza. O pessoal está declarando aqui, ó, poderoso esse nome é. Amém. O nome de Jesus é muito poderoso, né? Vamos declarar nessa manhã que essa manhã será uma manhã de milagres, Amém. né? Que essa manhã será uma manhã onde a presença do Espírito Santo virá sobre nós de uma maneira poderosa, onde você receberá o fortalecimento do Senhor, onde você receberá o direcionamento de Deus, aonde a proteção do Senhor virá sobre a sua vida. Você que está, de repente, precisando se fortalecer, será fortalecido. Você que já está forte espiritualmente, você levantará muitos outros guerreiros também, guerreiras, outras pessoas, né, que estão perto de você. Hoje vai ser um dia de você ganhar vidas para Jesus. Hoje vai ser um dia de você manifestar a glória de Deus aonde você estiver. Hoje vai ser um dia de você viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estamos aí com o pastor Maurício. Ele já vai compartilhar a palavra conosco, né? O pastor Maurício é um amigo de ministério, pastor metodista também, na cidade de Londrina. Eu vou pedir depois para ele se apresentar aí devidamente. Mas antes eu quero pedir aí a esses... Ó, já tem quase 60 pessoas ao vivo já. Primeira coisa, me ajuda aí, vamos chegar no 100 hoje ou não? Ontem nós beiramos 90 e pouco, vamos chegar no 100 hoje? 100 ao vivo? Turminha aí que tá aí, ó, tem 58 pessoas ao vivo. Vou pedir para vocês a gentileza de cada um de vocês compartilharem essa live aqui com mais 33 pessoas. Então você vai pegar e compartilhar nessa live com mais 33 pessoas. Hoje, o alimento espiritual que Deus tem para você é para hoje e vai abençoar a sua vida, vai te fortalecer e também cada pessoa. Se porventura você está entrando por aqui por um acaso, pode ter certeza que não é um acaso. É Deus quem te trouxe aqui para que você possa ser fortalecido no Senhor. Então, pastor Maurício, seja bem-vindo, está contigo a palavra. Se apresenta aí para o povo, né? Tem bastante gente aí que não te conhece, vai começar a te conhecer hoje, né? E fique à vontade para compartilhar a palavra. Obrigado, pastor Fernando. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, sempre muito bom e deixa nosso coração muito alegre poder compartilhar, né, do Evangelho, daquilo que Deus tem feito. Amém. Na nossa vida. Eu sou pastor aqui em Londrina, né, como o pastor Fernando já disse, no Jardim Bandeirantes. Fazem 11 anos, né, que estamos aqui cuidando dessa igreja amada e Deus realmente tem feito grandes coisas através desse Amém. povo e temos estado muito felizes com aquilo que Deus tem feito através da nossa vida, através da igreja. Né? Muito, muito gratificante. Amém. Pastor, como a gente, né, vocês estão trabalhando questão de princípios para a gente fechar o ano bem, Deus colocou no meu coração a questão do contentamento.
né? O princípio do contentamento e aquilo que ele atrai à nossa vida em relação ao Evangelho. Eu creio que a gente tem vivido um tempo, e às vezes eu me entristeço com algumas pessoas evangélicas, quando se referem ao Evangelho e à vida espiritual, à vida cristã, à caminhada cristã, muitas vezes as pessoas descrevem a caminhada cristã como algo difícil, algo com muita luta, muito sofrimento. Eu sempre tive muita crise com essa visão do Evangelho, porque para mim nunca foi compatível com o próprio Evangelho, né? A palavra do Senhor fala que o jugo de Jesus é suave, o fardo de Jesus é leve. Ele nos dá uma paz que o mundo não pode nos dar, ele nos dá alegria, né? Ele nos dá satisfação. Então eu sempre tive uma visão muito, muito difícil e contrária a essa visão de um evangelho pesado, um evangelho sofrido, né? Porque a palavra do Senhor fala de uma caminhada cristã onde a gente tem alegria. As lutas vêm, é óbvio, né? A palavra do Senhor, Jesus nunca nos enganou em relação a isso. Sempre falou que nós teríamos as nossas aflições, mas ele também disse que sobre a leveza do Evangelho e a alegria da salvação, né? Talvez o que muitos, infelizmente, estão vivendo nesse tempo, estão perdendo essa alegria da salvação. E há um texto na Bíblia que, na verdade, não é o texto que eu vou trabalhar, mas é um texto que eu quero introduzir aqui a nossa conversa, que é o texto de Salmo, capítulo 37, versículo 4, onde a palavra do Senhor diz assim: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém. Esse texto sempre falou muito a minha vida, porque geralmente a gente vive o Evangelho tentando viver os desejos de Deus na nossa vida, né? E a gente sempre acreditou que os nossos desejos eram incompatíveis com os desejos de Deus. E aqui em Salmo vai falar o contrário, né? Que quando nós nos alegramos no Senhor, quando temos contentamento, satisfação em Deus, Ele também está olhando para o nosso coração, né? Às vezes a gente esquece que Deus é Pai. E como um bom Pai, Ele também quer ver os desejos dos seus filhos serem concretizados, serem realizados, né? E aqui o salmista vai falar sobre isso, né? Que quando nós nos alegramos no Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Pastor, mas quando a gente fala sobre contentamento na igreja, eu acho que muitas vezes a impressão que dá quando nós ministramos sobre contentamento, sobre a satisfação, a alegria do Evangelho, é que é uma simples mudança de humor, né? Parece que as pessoas estão tristes e que elas precisam apenas mudar o humor e sair feliz da igreja. Tudo vai se resolver, tudo vai mudar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que para alcançarmos o contentamento de Deus, há um processo, há um caminho a ser percorrido, né? E aí o texto que eu queria compartilhar com vocês é o texto lá de Romanos 12, né? Até você citou aí no início. Onde Paulo, lá no versículo 1 e 2, Paulo vai dizer algo que mudou minha visão em relação à questão do contentamento. Onde Paulo vai dizer: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo fala sobre esse texto, talvez esse texto traz algumas verdades que para nós estão muito distantes da nossa vida cristã, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Dificilmente a gente vê realmente pessoas desfrutando dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas essa agradável vontade de Deus, pastor, está intrinsecamente ligado à questão do nosso contentamento em relação ao Senhor. E Paulo está falando nisso, né? Ele fala que quando o caminho que Paulo vai traçar aqui, né? Que quando nós oferecemos a nossa vida como sacrifício agradável
Deus, as coisas de Deus se tornam agradáveis para a gente. Verdade. Né? É o caminho que nós percorremos em relação ao Senhor. Só que Paulo fala algo aqui também, pastor Fernando, que mexe com a gente e faz a gente pensar. Porque ele vai falar que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, que quando nós prestamos nosso culto racional, que é o nosso sacrifício, da nossa própria vida, a nossa submissão, a nossa entrega ao Senhor. Essa caminhada, essa entrega ao Senhor, trazendo a transformação da nossa mente, fazendo com que a nossa mente seja transformada pela renovação do Evangelho sempre. Ela vai nos possibilitar e nos preparar para que a gente possa experimentar essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Pastor, uma coisa que a gente percebe hoje é que as pessoas querem isso, né? Quem que não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo quer, né? Nós queremos isso. E nós sabemos que para experimentarmos essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nossa vida também precisa ser um culto racional e que seja agradável a Deus, né? Ou como o salmista diz ali, né? Quando nós nos alegramos em Deus, né? Deus olha para nós, satisfazendo os desejos do nosso coração. Agora, a questão pastor, que muitas vezes Paulo vai trazer essa questão de estarmos preparados, né? Ou na versão da NVI, que eu gosto muito para esse texto, ele vai falar sobre sermos capazes, né? Estarmos capacitados para experimentar essa boa, perfeita e agradável. E o que eu percebo hoje é que nós, muitas vezes, não experimentamos essa vontade de Deus, boa vontade de Deus, não é nem porque nós não queremos e nem porque Deus não quer também derramar sobre a nossa vida, porque nós queremos, Deus também quer. O problema é que muitas vezes nós não estamos capacitados para isso, né? É como você querer que uma pessoa cega admire uma linda paisagem, né? Ela está incapacitada para aquilo, né? Uma pessoa que tem um problema auditivo, né? Uma deficiência auditiva, possa apreciar uma linda canção. Ela está incapacitada para aquilo. E nós lembramos aquele texto, né? Aquela famosa frase de Jesus, em vários momentos das suas parábolas, quando Jesus fala, olha, eles têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam. Né? E Jesus está se relacionando, né? Está se referindo a isso, dizendo, olha, eu quero que eles experimentem algo bom e agradável, eles querem experimentar algo bom e agradável, mas eles estão incapacitados para isso. Têm os olhos, mas não conseguem ver, têm os seus ouvidos, mas não conseguem entender, ouvir, compreender aquilo que Deus tem para ele. E aqui nesse texto, Paulo está falando sobre isso, né? Sobre o caminho que nós percorremos em direção a Deus, em relação à nossa rendição à vontade de Deus, que é o nosso culto racional, nosso sacrifício vivo, né? Nossa rendição, a nossa submissão ao Senhor. E que nos permite estarmos, ou né, nos faz capazes e abertos para que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. É Deus, antes de nos mostrar a linda paisagem que Ele tem, né, o lindo nascer do sol que Ele tem para nós, Ele abrindo os nossos olhos e tirando a nossa cegueira emocional, espiritual. Né? Antes de falar o nosso coração com uma linda canção, Ele abrindo os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo. E muitas vezes o que nos falta é realmente isso, né? Para permitir com que a palavra e a vontade de Deus, né? O agir do Espírito Santo, nos faça capazes de experimentar boa, perfeita e agradável. E com isso, pastor, para fechar, eu quero contar um breve testemunho da minha vida, né? Algo bem rapidinho, não todo o testemunho, porque não daria tempo aqui, mas em um momento que eu vivi em 2000... de testemunho, pode contar que nós gostamos de testemunho. Mas um momento muito difícil que eu vivi, pastor, em 2006. Porque em 2006 eu passei talvez um dos momentos mais tribulados da minha vida, mas onde eu testemunhei algo maravilhoso de Deus. Em 2006 eu fui acusado, né,
de homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver, e passei pela prisão. E antes de ser preso, eu tive uma experiência com Deus, né? Enquanto o processo ainda estava correndo, eu tive uma experiência, tive um retorno a Deus profundo, né? Foi realmente a verdadeira conversão. Eu nasci num lar evangélico, mas depois que eu passei um tempo do mundo, né, aí eu fui me converter de verdade. E depois que eu me converti de verdade, saiu a minha prisão preventiva. E por estar firme com Deus, né, por estar agora comprometido com a vontade de Deus, eu sabia que a vontade de Deus é que eu me sujeitasse à lei do homem, né? Deus nos ensina isso. E eu, então, me entreguei, né? Fui à delegacia, me apresentei e fiquei preso. Graças a Deus, fiquei apenas 31 dias preso. Mas quando você entra lá, ninguém te fala quando você vai sair. Uhum. Você fica com aquele aperto no coração. E eu lembro que a primeira semana que eu fiquei preso foi muito difícil para mim, porque eu tentava ler a Bíblia. Lá a gente tem tempo para isso, né? Para ler a Bíblia, para orar bastante. E eu lembro que eu li a Bíblia e a minha mente estava tão perturbada, né, por causa daquele ambiente tudo, que eu não conseguia me concentrar naquilo que eu li. Eu orava e não conseguia me concentrar naquilo que eu estava orando. Eu lembro que uma noite eu orei ao Senhor e falei, Deus, se essa é a tua permissão, né, se o Senhor está me permitindo passar por isso aqui, o Senhor tem seus propósitos, então eu quero que o Senhor aquiete meu coração. Eu quero que o Senhor aquiete meu coração, quero que o Senhor aquiete a minha mente. E o tempo que eu ficar aqui, eu quero poder desfrutar da tua presença, desfrutar da tua palavra, desfrutar, né, do teu relacionamento através da oração. E foi interessante, pastor, que eu terminei a oração já, né, em questão de minutos. Deus aquietou meu coração, trouxe uma segurança, trouxe uma tranquilidade muito grande. E mesmo diante daquele ambiente, de toda aquela situação que eu estava vivendo, né, dentro de uma cadeia, eu consegui prestar o meu culto, né, meu culto racional ao Senhor, né? Não só o meu especial, como Deus me usou lá dentro. E a gente começou um trabalho religioso lá dentro. Naquela época não tinha nenhuma igreja que fazia um trabalho religioso lá. E Deus me usou a minha vida para começar. E vi muitas coisas Deus fazer lá dentro. Eu vi um preso lá ser curado de câncer dentro da cadeia, né? Com a oração dos presos. Foi assim algo maravilhoso. E eu falo que foi a minha primeira igreja, né, que Deus me deu para pastorear, foi lá dentro. Era bom que o povo sempre estava lá, né? Não faltava no culto, sempre estava presente. Mas eu sempre orava, pastor Fernando, a minha oração de toda noite era para Deus me tirar de lá, né? Sempre orava, falar, Deus, quero sair daqui, prepara para eu sair daqui. E depois de algum tempo lá, eu lembro que eu fui orar uma noite e eu senti no coração de não pedir mais isso. Falei, Deus, eu não vou mais pedir para eu sair daqui. Eu quero só agradecer ao Senhor. Quero louvar o teu nome, exaltar o teu nome. E foi a primeira oração que eu fiz lá dentro, só de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. Eu lembro que eu passei praticamente a madrugada orando, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tinha feito na minha vida, por tudo que Ele estava fazendo na minha vida, né, pela família, pelas bênçãos, pela saúde, pela oportunidade de poder testemunhar. E foi a primeira noite, né, naquela cadeira que eu tive um momento desse, assim, de orar somente, agradecendo, louvando, exaltando o Senhor, né, com o coração satisfeito. Apesar de não estar vivendo o meu sonho, o meu desejo, mas eu sabia que eu estava no centro da vontade de Deus. Naquela noite eu orei agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tinha feito. E foi muito interessante, sim, o testemunho, porque no outro dia saiu meu alvará de soltura e eu pude voltar para casa, voltar, né, para o meu chamado. Pastoreei depois de muitos anos em liberdade provisória. Até que em 2017 saiu o meu júri, né? Passei pelo júri popular. Lá no júri, Deus me deu a graça de ser absolvido lá no júri, né? Tirar todo esse peso das minhas costas. Mas aquela oração, pastor, dentro da cadeia me marcou muito.
E toda vez que eu leio esse texto de Salmos, eu lembro daquela oração. Né? Que quando nós nos agradamos no Senhor, quando o meu coração está contente, está satisfeito no Senhor, por mais que ainda aquilo que Deus está me permitindo viver, não é aquilo que eu sonhava ou aquilo que eu desejava para mim. Mas quando o meu coração está contente, satisfeito na presença, né, em estar no centro da vontade do Senhor, Deus também está olhando para o nosso coração, está vendo os nossos desejos, né, está preparando para um dia poder satisfazê-los também. Que Deus possa nos fortalecer nisso. Né? Talvez, eu acredito que há muitos aí que estão nos assistindo hoje. Deve estar passando por alguma luta, alguma dificuldade. Mas eu quero, né, deixar esse testemunho e essa palavra para esses irmãos que tenham esse momento de gratidão. E permita que o coração esteja, né, satisfeito naquilo que Deus tem feito. Eu tenho certeza que tudo isso vai mudar e vamos fechar esse ano aí testemunhando da graça, do amor, da misericórdia e da boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, pastor. Glória a Deus, né? Testemunho muito forte, né? De transformação também. Esse é a conversão, é o verdadeiro evangelho, né? A conversão gera isso, uma mudança de vida. Cada pessoa que está aqui hoje, né, tem essa oportunidade. Talvez você já é um cristão já fortalecido, uma pessoa realmente convicta, anda com o Senhor. Eu tenho no meu coração que esse tempo, acho que os últimos anos, todos os últimos 5 anos, né, a gente tem sido bombardeado de todo lado e parece que as coisas ainda não melhoraram e não tem perspectiva de melhorar em todos os sentidos. Não só no nosso país, não só num país específico, mas no mundo inteiro. Eu gosto muito de ouvir e ver testemunhos, né, da igreja perseguida, sempre vendo irmãos nossos, né, que passam situações muito difíceis. Mas o que me chama a atenção é sempre isso aí, é que eles entendem, mesmo com toda dificuldade, né, eles conseguem colocar o coração no Senhor e dizer: Senhor, estou no centro da sua vontade. E viverem os dias mais intensos da vida deles. Tem até participa da família 659, não sei se ele está aqui. Se tiver, eu pedi para ele aí. Né, o testemunho dele é muito bonito, né? Tá por aí, pode se manifestar aí no nosso meio. Mas encontrei ele e ele passou por uma situação parecida com a sua, né, mas um pouco mais recente. E aí, de alguma forma, né, através de um pastor amigo, ele chegou até ele, né, além da palavra, chegou até ele aquele livro Desgraça. Já leu esse livro? Não? Já viu esse livro? Desgraça. Não, ainda não. Eu escrevi com outros pastores aqui. O título do livro eu tenho até vergonha de falar isso aí. É Desgraça, o título do livro. Aí eu falo graça, né? Quando eu tô com vergonha, eu falo graça, mas o título é Desgraça. Porque uma vida sem Jesus é uma desgraça, sem a graça. E aí ali tem vários testemunhos, né, de pastores, amigos nossos aí do ministério. Testemunhos assim como o seu, outros testemunhos, né, de uma vida sem a graça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça vem e transforma. Eu costumo dizer aí para todo mundo, não tem como, até a personalidade não é a mesma mais. Tudo muda. Quando a gente se converte, tudo muda. Então hoje você está aqui, meu querido, e você é fruto da graça de Deus. Né? Você é fruto da graça. Eu estava dizendo sobre esse irmão teve a vida dele transformada, ele viveu tantos milagres no ambiente de prisão também. Eu ouvi o testemunho dele, tantos milagres ele viveu ali, tantos... Eu acho que as experiências mais profundas da vida dele com Deus, ele viveu ali naquele momento. Que nem você falou, né? A primeira igreja, né? Essa igreja aí... Pastor Fernando, eu brinco às vezes que na igreja, falo: olha, gente, eu tenho saudade daquele lugar, mas eu tenho saudade das orações que eu fazia lá dentro. Eram mais fervorosas do que hoje. Às vezes uma tribulação vem e fortalece a nossa fé, né? Às vezes é uma tribulação. Então, você que está, de repente, passando uma tribulação, não esmureça,
Se fortaleça na fé. Né? Nós estamos terminando esse ano, né? Vamos começar um novo ano. Né? Você não pode só viver de um sonho. Tem que colocar em prática isso aí. Na circunstância que você está. Às vezes a gente fica esperando a circunstância mudar. Às vezes a gente fica esperando algo novo, uma situação diferente acontecer. Não, a gente tem que, agora, diante da circunstância que nós estamos, né, poder viver integralmente ali com o Senhor e desfrutar dessa presença. Esse testemunho seu é muito legal, Maurício, né? Você ali, quando de repente o Espírito Santo te convenceu, ali conseguiu te convencer e você desfrutou daquele momento, mesmo um momento hostil da sua vida, triste, né? Pastor, foi interessante você falando essa questão do momento, né? Da gente reagir no momento, na hora, né? E uma coisa que eu sempre ouvia lá, ministrando os presos, né? Falando de Jesus para os presos, sempre eram as pessoas dizendo assim, se Deus me tirar daqui, eu vou fazer isso. Se Deus me tirar daqui, eu vou fazer aquilo. Eu dizia para eles, não, Deus quer que você faça isso aqui. Né? Se Ele vai tirar você daqui, vai ser outro momento, vai ser o momento dele. Mas Deus quer que você faça isso aqui. Né? Muitas vezes é essa a perspectiva que a gente tem, né? Se Deus me tirar dessa luta, dessa situação, dessa circunstância, eu vou fazer isso aqui. E Deus está esperando a gente fazer ali, no meio da luta, né? Para que realmente Ele possa mudar ali na frente. Essa realidade triste que às vezes a gente vive. É verdade. Então nós vamos orar por você, para que você possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, estando no centro da vontade do Senhor, porque o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Pode ser num ambiente de tempestade, pode ser num barco que parece que vai afundar, pode ser num dia de sol, pode ser num dia de chuva, mas é ali que o Senhor opera e derrama, né, a sua bênção. Vou colocar o código aqui, que a dona Nilza já está me cobrando já. Ó. E dona Nilza, aqui, ó. Anota aí o código, pessoal. Não perde, hein? Presta atenção. E eu quero pedir um favor para todos vocês. Nós vamos tirar um print aí dessa live. Pedir ao pastor Maurício dar um sorrisão aí. Não, pera lá, não tira print ainda, não tem o código aqui, tá? Segura aí, segura aí. Mas o favor que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Esse ano, hoje, se eu não estou enganado, é a live 451 da família 659. Nós estamos aqui fazendo um finalzinho da jornada do ano, mas é a live 451. Então é muita palavra abençoada. Tem pessoas que já passaram por aqui, tem pessoas que passaram um tempo, tem pessoas que vieram 1, 2, 3 dias, tem pessoas que estão desde o começo, tem pessoas que estão nesses últimos dias. Mas eu quero pedir uma gentileza para você. Eu tenho certeza que a família 659 te fortaleceu nesse tempo. Né? Nas manhãs aqui, te dando um norte para o teu devocional, dando uma palavra de fortalecimento para você, pessoas sendo curadas, pessoas sendo fortalecidas, pessoas tendo a família abençoada. Eu quero pedir para você a gentileza. Você pode fazer de duas formas. Primeiro, se você tem coragem, né, e consegue fazer isso aí, pode ser da maneira mais simples. Faz um pequeno videozinho. A família 659 para mim é... Responde essa pergunta. Fala aí o que foi de bênção na sua vida, né? A importância desse tempo para você. Foi um tempo de unidade, é um tempo de fortalecimento, é um tempo onde eu recebo uma palavra de Deus. Enfim, coloca alguma coisa no seu coração. Se você não consegue gravar um videozinho, faz lá por escrito mesmo. Né? Entra aí no seu stories ou algum lugar, faz um postzinho por escrito mesmo, coloca uma fotinha lá, coloca por escrito. Pode até tirar um print depois da live aí e colocar por escrito. A família 659 é... Né? Eu tenho certeza, se é bênção para você, pode ser bênção para muitos outros, já tem sido. Então eu queria ouvir teu testemunho, tá bom? Não precisa ser um textão, coisa de 2, 3 linhas. Seria muito legal para mim ouvir o seu testemunho. Eu quero saber do seu testemunho. Quero receber aí o seu testemunho. Você me ajuda nisso? Tá bom? Aí as irmãs Sartori estão todas juntas aqui, parece, ó. Irmãs unidas por aqui. Que bênção, né? Deus abençoe essa família aí, em nome de Jesus. Então tá bom, pessoal. Tira um print meu aí do pastor Maurício, ó. Vamos caprichar? Eu vou desativar os comentários só para ficar legal a foto. Vai lá, pastor Maurício.
Maurício, dá um sorriso aí. Vou tirar aqui também. Olha lá. Muito bem, tá tirado. Eu vou publicar também. E nós vamos terminar aí com um período de oração. Eu vou pedir ao pastor Maurício para orar aí por essas vidas tão preciosas que estão aqui hoje, né? Clamando aí por essas famílias, situações. Se você quiser colocar seu pedido de oração também aqui no comentário, coloca, fica à vontade. Nós vamos orar por você, fortalecer a sua vida, abençoar você nesse dia, para você começar o seu dia da melhor maneira, né? Na palavra, na presença de Deus. E que privilégio para nós, eu ouvir esse testemunho aí, né? Com certeza nos fortaleceu demais. O princípio é viver na vontade de Deus. Podemos colocar assim, pastor? Pode. Opa. Você quer colocar de uma outra maneira? Não, tá ótimo assim, pastor. Viver na vontade de Deus. Esse é o princípio. Ali, ó, legal. A Simone resumiu melhor ali, eu acho, ó. Princípio, contentamento. Gostei, Simone. Vamos colocar assim. Contentamento. Vamos colocar assim, o contentamento. É isso mesmo. Ótimo. Muito bem. Pastor, fica à vontade aí. Vamos orar pelo pessoal. Quero agradecer, pastor, né, mais uma vez o convite. Né, mandar um abraço pessoal que está aí também, que é do Jardim Bandeirantes, minha esposa, lindona. Tem a galera do Jardim Bandeirantes aí? Deixa eu ver. Coloca aqui nos comentários. A Simone Sartori é do Jardim Bandeirantes. Ah, Simone! Tô brincando. Ela é uma das irmãs, ela é a irmã que está aqui no Jardim Bandeirantes. Ela eu sei, porque ela que passou seu telefone. Povo abençoado aí, um povo que Deus tem dado o prazer e o privilégio de caminhar junto. Bem, vamos orar vamos. Então? Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque assim como o Senhor tem falado através da tua palavra, Pai, o Senhor tem se revelado ao nosso coração. Pai, para nós, Pai, pessoas tão simples, Pai, que têm lutado, que têm batalhado no seu dia a dia, e o Senhor tem revelado, Deus, o teu reino, que é tão grande, tão poderoso, às nossas vidas e ao nosso coração. O Senhor continue, Pai, nos capacitando, ó Deus, a compreendermos e a podermos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida, Deus. Por isso, Pai, tira, Senhor, toda a nossa cegueira espiritual. Pai, tira, Senhor, toda a nossa surdez espiritual, Pai. Trabalha nas nossas emoções, no nosso coração, para que realmente, Pai, possamos estar aptos, preparados, capacitados para experimentarmos, Pai, a tua vontade. E sabemos, Pai, que no centro da tua vontade é o melhor lugar onde nós podemos estar. Deus, eu quero colocar a vida de cada um, Pai, que está nos vendo, nos assistindo, Pai, nessa manhã. Deus, olha a luta, olha as batalhas que os teus filhos, que as tuas filhas têm passado. Vem, Senhor, ao socorro de cada irmão e irmã, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Que possamos ouvir e testemunhar do teu poder, da tua graça, do teu amor sobre o teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Ó, se você não segue ainda o pastor Maurício, você vai clicar aqui, ó, vai aparecer o nome dele. Segue lá, Maurício Carneiro. Isso, né? Acertei, né, Maurício Carneiro. Segue lá. Ser uma bênção para a sua vida. E todos estão convidados aí para estar na família 659 nas manhãs aí, todas as manhãs, né? Dias úteis. Deus abençoe, meu querido, você, sua esposa, sua família aí, sua igreja, amada igreja aí, Jardim Bandeirantes. Em nome de Jesus. Um abração para todos, tenham um ótimo dia.